Paz, Senhor, irmãos. Nós estamos agora, né, já na terceira semana em que estamos ministrando através das mídias sociais, né? Confesso que meu coração estava desejoso de estarmos juntos, né, como igreja no templo, né? Mas igreja somos nós, independente do templo ou não. Mas é importante nós estarmos juntos, né? Ter aquele momento de abraçar, conversar, de estar perto. Mas no momento o Senhor não possibilitou isso ainda para nós. Então, enquanto nós ainda não podemos estar lá, né, nas quatro paredes juntos, podendo abraçar uns aos outros, nós estamos servindo ao Senhor através das mídias sociais. Então, nós vamos disponibilizar o vídeo, né, e no final do vídeo a gente vai deixar a conta, né, a agência e a conta da igreja para que os irmãos que desejam contribuir possam contribuir com as suas ofertas generosas, entregando seus dízimos, né? Nós entendemos que a obra do Senhor ela não vai parar, né? E não pode parar e nem vai parar, porque o Senhor é o dono da obra e Ele que proporciona todas as coisas. E se Ele não nos proporcionou ainda esse momento de estarmos juntos, vamos servir ao Senhor dessa forma, né? Através das mídias sociais. E quando assim Ele nos permitir, estaremos juntos. E eu creio em Deus que seja logo, né? Oro ao Senhor que a gente possa estar junto logo. Que é importante estarmos congregando, estarmos juntos, estarmos pertos, né? A palavra do Senhor diz, ó, quão suave é, né, que os irmãos, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, vivam juntos, né? O salmista, ele declara isso, né? Eu sei que é um contexto diferente, mas no Salmo 126 o salmista fala da saudade que ele tinha de estar no templo, da saudade que ele tinha, porque ele estava no exílio, ele estava longe do templo naquela época, ele tinha o desejo e ele fala que o coração dele, né, ficava angustiado de não poder estar no templo. Meu coração, confesso que neste momento está, né, apertado por não estar junto com os irmãos, mas é um momento que o Senhor nos proporcionou para nós também reavivarmos os cultos nos lares, reavivarmos isso que a igreja primitiva fazia, que a palavra diz, né, que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações, e eles comiam de casa em casa, estavam em casa, cultuavam o Senhor nos lares, né? As igrejas foram crescendo através dos lares. Eu oro a Deus que na sua casa também, nas nossas casas, nós possamos criar, né, o hábito de cultuar ao Senhor em família, que nós possamos criar o hábito de louvar ao Senhor, de buscar ao Senhor com os da nossa casa também, porque muitas vezes nós estávamos acostumados a estar lá na igreja aos domingos, ouvir alguém ministrar, ouvir louvores preparados por outras pessoas, mas é importante também você abrir sua boca e louvar ao Senhor, é importante você também abrir a sua boca e orar em família, em levar uma palavra para os da sua casa, compartilhar os textos que o Senhor tem falado contigo na semana. Então aproveite esses momentos, aproveite esse momento agora que esse vídeo está sendo disponibilizado para você louvar ao Senhor, os louvores que vão ser entoados, cante junto, nos momentos de oração ore, prepare o seu coração para a palavra do Senhor, é isso que eu peço. Vamos ouvir os louvores agora, amém? Que nós possamos adorá-lo para sempre, Ele é digno de todo louvor, de toda exaltação, Ele que nos resgatou, que nos transformou, que nos redimiu, aleluia. Ao grandioso Deus, ao imutável Deus, mostramos nosso amor com hinos de louvor por tudo que Ele fez, por tudo que fará. Mostramos nosso amor, louvando alto, louvem-no com instrumentos, louvem-no todos os povos, louvem-no toda a criatura, louvemos, louvemos. Oh, aleluia, Senhor. Cristo ressuscitou e Deus o exaltou. Mostramos nosso amor com hinos de louvor por tudo que Ele fez.
estamos, Senhor, na Tua presença, ó meu Pai, para Te adorar, Te bendizer, ó Senhor, declarar que Tu és o nosso Pai, declarar que o Teu Filho Jesus nos resgatou, que viestes à terra para nos salvar. Nós queremos declarar, Senhor, que queremos nos render a Ti, confiar em Ti, entregar a nossa vida a Ti, ó meu Pai. Queremos declarar, Senhor, que não adianta os louvores, meu Pai, se nós não rendermos a Ti o nosso coração, ó Deus. Por isso nós queremos declarar o Teu senhorio sobre nós, a Tua grandeza sobre nós, a Tua soberania sobre nós. Queremos dizer, Senhor, que nos rendemos a Ti. Tu criastes a terra, Tu que estavas desde o princípio, Tu que tem todas as coisas no controle de Suas mãos, ó Pai. Por isso nós queremos Te bendizer, ó Senhor, neste momento. Aleluia. Aleluia, Senhor. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criastes do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagastes o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Na salvação caminho, Teu Espírito vive em mim. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Oh, estarei com mãos levantadas pra Te louvar.
que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Aleluia. Exalte ao Senhor no seu lar, exalte ao Senhor aonde você estiver, bendiga o nome dEle, declare as promessas dEle sobre a sua vida, a palavra dEle sobre a sua vida, louve o nome dEle, glorifique a Ele, entregue o teu coração a Ele, renda-se a Ele, bendiga o nome dEle, pois Ele é digno de toda exaltação. Por isso nós estamos aqui para louvar ao Senhor, mesmo que não estejamos juntos no templo, mas nós estamos nas nossas casas, podendo clamar ao Senhor, levantar a nossa voz. A palavra do Senhor diz que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louve o nome do Senhor. Você pode exaltar o Senhor do seu lar, de onde você estiver, bendiga Ele, declare que se renda ao Senhor, declare que você se rende ao Senhor, declare que você entrega o teu coração a Ele, confia nele, descansa nele, aleluia. Oh Senhor, nós confiamos em Ti. Confiando em Ti, Senhor, nós não seremos abalados, meu Pai. Porque, Senhor, assim como nós já temos sido ministrados, Senhor, e a Tua palavra vem falando, Senhor, aos nossos corações, meu Pai. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Pai. O Senhor é a rocha mais alta que nós, ó meu Pai. Oh, Senhor, confiando em Ti, Senhor, descansando em Ti, meu Pai. Nós estamos, ó Deus, e podemos exaltar e bendizer o Teu santo nome. Aleluia. Amém. Glorifique ao Senhor. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor, né? Gostaria de compartilhar um texto com os irmãos que está em 2 Coríntios, no capítulo 4. Logo após eu vou fazer uma oração com os irmãos, amém? 2 Coríntios, no capítulo 4, os versículos, a partir do versículo 16. 2 Coríntios 4, 16, amém? A palavra do Senhor diz assim: Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Amém? Eu li do capítulo de 2 Coríntios 4, do versículo 16, até o capítulo 5, no versículo de 1 a 10. Amém? Vamos orar ao Senhor neste momento.
Senhor, meu Pai, eu te louvo, Senhor, pela tua graça, pelo teu cuidado, Senhor. Eu sei que o Senhor tem guardado as nossas casas, guardado as nossas famílias, meu Pai. Cuidado, Senhor, de cada um dos nossos irmãos, meu Pai. Eu te louvo, Senhor, pela tua graça, eu te louvo pela tua misericórdia, Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, pelas ministrações que temos tido, Senhor, que temos aprendido, meu Pai querido, assim como Paulo Fernando ministrou, Senhor Deus amado, sobre oração, sobre clamar ao Senhor, meu Pai, assim como aquele povo que estava lá, Senhor Deus amado, no Egito, clamou ao Senhor para que os livrasse, Senhor. Assim como nós somos ministrados, meu Pai querido, pelo pastor Leandro, Senhor, a aprender com as crises, meu Pai querido, que nós podemos refletir com as crises, ó Deus, assim como nós temos aprendido, Senhor, aprendemos com o Emerson, meu Pai querido, que, Senhor, são sinais, meu Pai querido, da tua volta, meu Pai, mas que, Senhor Deus amado, nós não devemos temer, porque o Senhor, meu Pai querido, é o nosso Deus, nosso Salvador, meu Pai querido, virá nos buscar, meu Pai, que nós devemos ter confiança em Ti, Senhor. Assim, Senhor Deus amado, como temos tido as lives, meu Pai querido, da sede, ó Pai querido, eu te louvo, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que esta palavra, Senhor, que vai ser ministrada agora, meu Pai, possa, Senhor, ir contra o coração dos meus irmãos, Senhor. Eu confesso, Senhor, que gostaria, meu Pai querido, de estar ministrando, Senhor, meu Pai querido, junto aos meus irmãos, ó Pai, mas neste momento o Senhor proporcionou esta forma de nós, Senhor, aprendermos contigo, ó Deus, que a tua palavra, Senhor, possa transformar os nossos corações, meu Pai, possa trazer, Senhor, meu Pai querido, renovação, possa trazer, Senhor, transformação, meu Pai, possa, Senhor Deus amado, nos transformar, possa, Senhor Deus amado, Senhor, curar as nossas vidas, Senhor, eu te peço, Senhor, que assim como o Senhor ministrou ao meu coração, meu Pai, que o Senhor possa ministrar ao coração dos meus irmãos, meu Pai, que a semana dos meus irmãos seja uma semana regada, Senhor, da tua bênção, Senhor, regada, Senhor, da tua palavra, Senhor, regada, Senhor, de reflexão, meu Pai, da tua palavra, Senhor, Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, meu Pai, fala conosco através da tua palavra, Senhor, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém, aleluia. Bom, a carta, né, de Coríntios, essa é a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, e Paulo, então, ele escreve, né, essa carta durante a terceira viagem missionária que ele estava fazendo, né, e Paulo, ele estava revisitando as igrejas que ele tinha fundado, né, nas suas outras viagens missionárias. E a epístola de Coríntios, ela tem o propósito de preparar os irmãos de Coríntios para a sua visita. Então, Paulo estava ali escrevendo, né, que ele iria visitá-los. Então, ele estava preparando aqueles irmãos, né. Paulo, ele fica contente na segunda carta de Coríntios por saber que o que ele escreveu na primeira carta, ele, né, surtiu efeito, porque aqueles irmãos que estavam lá em Coríntios estavam tentando resolver os erros que tinha naquela igreja que Paulo tinha apontado na sua primeira carta. Então, Paulo, nessa segunda carta aos Coríntios, ele está ali tentando explicar, né, e falar sobre o seu ministério, defender o seu ministério e expor falsos apóstolos, né? Havia um falso apóstolo no meio dos irmãos e Paulo estava combatendo, né, aquele falso apóstolo porque ele estava levando desordem, estava levando confusão para a igreja de Coríntios. Então, ele começa nessa carta aos Coríntios, ele fala sobre os motivos corretos de servir ao Senhor. Por que devemos servir ao Senhor? E aí, então, Paulo fala no capítulo 4 da epístola de 2 Coríntios, ele fala sobre a fidelidade dele ao ministério ao Senhor, o serviço dele ao Senhor. E aí Paulo, ele fala sobre que quando o Senhor chama, né, alguém para um ministério, para uma obra, juntamente dessa missão, ele concede para essas pessoas a capacidade e a força necessária para perseverar e vencer mesmo em meio às dificuldades e meio mesmo aos obstáculos. E aí Paulo, no capítulo 4, os primeiros versículos, ele fala sobre ter o tesouro em vasos de barro. Por quê? Naquela época, antigamente, as pessoas tinham por costume esconder coisas valiosas em vasos simples, né, para que as pessoas não soubessem que ali justamente ali tinha um tesouro, né? Até se você ver, né, na história os rolos do Mar Morto, né, a palavra do Senhor, a coisa mais valiosa, foi enterrada em vasos de barro, que eram vasos simples, mas eram vasos que conservavam, né, aqueles rolos, mas eram grandes tesouros que foram colocados em vasos de barro.
Então Paulo ele está justamente falando de tesouros que são colocados em vasos de barro nos primeiros versículos, para dizer que, né, o poder vem do Senhor, que a excelência do poder é do Senhor, que a força vem do Senhor. E aí Paulo está falando sobre a fidelidade desse ministério, e Paulo fala que o Senhor daria toda a capacidade para vencer os obstáculos e as adversidades. Então Paulo, nos versículos, a partir do versículo 7, ele fala: mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. E o versículo 8 ele diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo, de modo que em nós atua a morte, mas em você a vida. E está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Olha que texto lindo que Paulo fala sobre que ele estava sofrendo perseguição, que os cristãos sofreriam perseguições, sofreriam adversidades, mas que o Senhor daria todas as condições para aqueles que estão no serviço ao Senhor. Paulo ele declara que mesmo eles estando pressionados, eles não desanimavam. Olha que interessante, né? Será que nós estamos desanimados com tudo que nós temos visto, né? Olha que interessante, Paulo ele está falando num contexto de pessoas que estavam fazendo viagens missionárias, pessoas que estavam levando o evangelho, pessoas que estavam sendo pressionadas por amor a Cristo. Ele fala assim: olha, por amor do Senhor nós somos entregues à morte todos os dias. Vocês são sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Paulo está falando que por causa do evangelho eles estavam sofrendo perseguições, mas contudo o Senhor daria e estava dando e daria todas as condições àqueles irmãos. Ele fala: olha, nós somos pressionados de todos os lados, mas não desanimados. Não estamos desanimados. Nós ficamos perplexos com as situações, mas nós não estamos desesperados. Paulo fala: somos perseguidos, mas nós não estamos abandonados. Paulo fala: olha, nós somos abatidos, mas nós não estamos destruídos. Será que nós, irmãos, nesses momentos que nós temos passado, com toda essa, né, situação que temos vivido, será que nós temos levado a palavra do Senhor? Eu falo por mim, né? O Senhor ministrou ao meu coração. Quantas oportunidades o Senhor tem nos dado neste momento que nós estamos vivendo para levar a palavra dele. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão com dúvidas, com medo, justamente pela essa situação que temos vivido. As pessoas têm medo da morte, as pessoas têm medo do que vai acontecer no futuro, e nós podemos levar a resposta, assim como o Emerson ministrou na semana passada. O evangelho é a resposta para essas vidas. Será que nós temos usado as ferramentas que o Senhor tem nos dado para levar a palavra do Senhor, ou nós estamos desanimados, perplexos, desesperados, nos sentindo abandonados, estamos nos sentindo destruídos? Paulo ele fala: olha, por causa do evangelho nós somos entregues à morte todos os dias, mas nós não estamos perplexos. Nós podemos até ficar perplexos, mas nós não estamos desesperados. Nós somos pressionados, mas nós não desanimamos. Nós ficamos somos perseguidos, mas nós não estamos abandonados. Nós podemos até ser abatidos, podemos até ter as dificuldades que vêm para cima de nós, mas nós não estamos destruídos. Paulo ele declara que o poder vem do Senhor, que a força vem do Senhor, que aquele que tem uma missão de levar a palavra do Senhor, mesmo com obstáculos, mesmo com dificuldades, esses não estão
abandonados, não estão desesperados, não estão destruídos, não estão desanimados, irmãos? Será que nós, na situação que nós temos enfrentado, nós estamos desanimados? Será que nós nos temos visto destruídos, nos temos visto abandonados? Não, irmãos, nós não estamos abandonados. Nós somos a noiva de Cristo. Cristo vela pelas nossas vidas, Cristo cuida de nós e Ele nos dá todas as condições de vivermos a vida dele, de vivermos pela palavra dele, de colhermos frutos. O Senhor tem nos dado oportunidades, os corações estão abertos, as oportunidades estão abertas de nós levarmos a palavra. Aquele nosso parente que está com desespero por não saber o que vai fazer, que não sabe o que vai acontecer daqui uma semana ou duas, nós temos a resposta e muitas vezes nós estamos calados, nós não falamos sobre a verdadeira resposta, sobre a verdadeira cura, sobre a verdadeira salvação, que é Cristo Jesus, o único que é o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes nós estamos calados, muitas vezes nós estamos nos sentindo destruídos, muitas vezes nós estamos nos sentindo abandonados, mas Paulo fala que o poder vem do Senhor, por isso em vasos de barro, para mostrar que a glória não vem de nós, porque nós temos um lugar legal, um lugar bonito, mas não, porque a palavra é viva e eficaz, porque a palavra pode trazer transformação. Assim como eu falei, é importante nós estarmos unidos no templo. Sim, nós não podemos deixar de congregar, nós não podemos deixar de estar unidos, mas muito além disso, a palavra do Senhor, ela vai além das quatro paredes, a palavra do Senhor, ela vai além. Essa mensagem que eu estou trazendo a vocês, irmãos, eu não sei onde ela pode chegar. Olha o que o Senhor pode fazer através das mídias sociais, olha o que o Senhor pode fazer através da sua vida, se você mandar uma mensagem de WhatsApp, se você ligar para uma pessoa, se você conversar com o seu vizinho, o Senhor pode transformar as nossas vidas, o Senhor pode transformar a vida daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que nós conhecemos. E aí Paulo, ele declara... Paulo, ele incentiva os cristãos, os coríntios daqueles lugares, daquela igreja, os cristãos de Corinto, Paulo incentiva eles a mudarem o enfoque deles nos pesos das circunstâncias temporárias e externas para o peso interior e eterno da gloriosa herança daqueles que creem em Jesus. Paulo, ele declara, olha... No versículo 16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos naquilo que não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Paulo, ele está incentivando os irmãos da igreja de Corinto a mudarem esse enfoque, irmãos. E é isso que eu desejo, que do Senhor trouxe ao meu coração, para que nós possamos mudar o nosso foco neste dia, das circunstâncias, do peso das circunstâncias que estamos vivendo, que ela é temporária, que ela é externa, para nós pensarmos no peso interior e eterno da gloriosa herança daqueles que creem no Senhor. Que nosso enfoque, que a nossa vida possa ter o foco em Cristo, em levar o evangelho às pessoas. Nós estamos ultimamente tão focados no se o mercado vai fechar, se vai ter comida ou não, se eu vou ter que trabalhar, se não. Isso é importante, irmãos. Sim, é importante. Eu sei que muitos dos irmãos podem estar em casa parados, não sabendo o que vai acontecer com seus empregos, mas o nosso foco devia estar em aproveitar as oportunidades de levar a palavra do Senhor para aqueles que necessitam. Porque a palavra do Senhor diz que Ele cuida de nós, se Ele cuida das aves, se Ele cuida dos passarinhos, quanto mais nós. Ele fala, olha, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas, as demais coisas serão acrescentadas. Aqueles que buscam o que comer, o que vestir, o que beber, esses são os pagãos, a Bíblia diz isso, para que nós possamos confiar, depositar a nossa confiança no Senhor. E Paulo, ele fala, olha, tire o foco das circunstâncias externas que são temporais, que são passageiras, e coloquem o seu enfoque nas coisas gloriosas, a nossa herança no Senhor. Ele fala, olha, pense que esses sofrimentos são leves e momentâneos.
Aí eu penso, né? Tudo que temos vivido, né? Não é uma coisa fácil de se ver, né? É difícil você estar longe do seu pai, da sua mãe, não poder dar um abraço, né? Eu moro a 5 minutos da casa dos meus pais e eu não posso ir lá dar um abraço, né? Porque eu trabalho na área da saúde, eu não posso dar um abraço no meu pai, não posso dar um abraço da minha mãe, e isso é muito difícil de passar. Mas Paulo fala: olha, as nossas leves e momentâneas tribulações, os nossos leves e momentâneos sofrimentos, né? Pense no que Paulo passou. Paulo, ele em um texto ele coloca e descreve, né, uma lista de coisas que ele passou, como naufrágio, fome, passou, né, por picada de cobra e tantas outras coisas, e Paulo declara as coisas que ele passou por causa de levar a palavra do Senhor como coisas leves e momentâneas, sofrimentos leves e momentâneos, porque a herança que ele tinha diante do Senhor, porque a graça que ele estava alcançando, porque a glória que estava sendo produzida pesa muito mais do que todos esses sofrimentos. E aí Paulo fala: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê, porque o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Embora, né, as aflições elas possam causar desgaste no exterior, o Espírito Santo de Deus, ele que dá a vida a nós, ele renova as nossas vidas, ele renova o nosso interior de dia em dia, é o que diz a palavra do Senhor. Assim como Paulo fala que o interior vai se renovando de dia em dia, no versículo 16 ele fala isso: embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Só o Espírito Santo pode renovar a minha vida e a sua vida dia após dia. Por isso nós devemos buscar o Espírito Santo de Deus. Por isso nós devemos buscar o poder do alto, para que possamos ser revestidos do poder do Senhor, para ser testemunhas do Senhor, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia, Samaria e até os confins da terra, como foi na época que os discípulos estavam naquele lugar, reunidos para buscar o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que traz vida, o Senhor, ele pode renovar as minhas e as tuas forças de dia em dia. E aí Paulo, ele continua, porque é uma carta, né? Nós colocamos capítulos e versículos para ficar mais fácil o entendimento, mas ele continua falando que sabemos que se for destruída, no capítulo 5 ele fala: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Olha que lindo. Paulo ele compara, né, o nosso corpo terrestre com uma simples tenda nômade, né, que é vulnerável, que é passageira, né, como era o tabernáculo dos judeus, né? Os judeus pegavam as suas tendas e iam caminhando até onde o Senhor mandava eles caminharem, né? E aí, se você ler, né, eu estou lendo a versão NVI, se você ler na versão ARC, justamente Paulo fala, né, a nossa casa terrestre deste tabernáculo. Ou seja, Paulo ele estava comparando o nosso corpo terrestre como uma tenda nômade, como um tabernáculo que é vulnerável, que é passageiro, que numa hora está num lugar, noutra hora está no outro. Só que Paulo fala que a vida que nós temos da parte de Deus é um edifício, uma casa eterna nos céus. Olha que lindo. Paulo fala que a vida que o Senhor nos dá, que a vida que temos em Cristo quando nós nascemos de novo, ele fala que é um edifício, ou seja, é algo firme, é algo sólido, é algo que fica, né? Por mais que quando nós criamos uma casa, um edifício bem sustentado, ele dura por anos, por séculos, né? A gente tem no centro de São Paulo edifícios que foram criados há mais de um século, porque é algo firme, é algo sólido. E Paulo ele declara isso. Olha, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. A vida que Deus criou para nós. Paulo fala para nós vivermos em Cristo, né? Que o viver é Cristo, que o morrer é lucro,
que, né, nós possamos, assim como Paulo, declarar, né, e viver isso. Viver sabendo que o nosso viver é Cristo. Saber que Cristo é o que nós temos, nada além dele. Nós não temos nada além de Cristo. A nossa confiança tem que estar nele. E Paulo, ele declara isso. E aí, por isso Paulo, ele estimula os cristãos a olhar para o céu, de onde vem o nosso Salvador, né? De onde ele vem nos buscar. E não para nós ficarmos de olho nas coisas que são de aparência transitória, né? Não para os cenários deste mundo. Paulo, ele fala, olha, mesmo que nosso corpo terreno for destruído, sabemos que nós temos um edifício em Deus. Sabemos que a nossa vida está em Deus. Sabemos que, assim como o Emerson ministrou na semana passada, a melhor coisa é poder declarar, ó Senhor, eu sei que o Senhor cuida da minha alma, toma, cuida é sua, né? Saber que nós podemos confiar no Senhor mesmo diante das dificuldades. Eu sei, né, como falei, muitas vezes este momento é um momento pesado que nós temos vivido, mas se nós pormos a nossa confiança no Senhor, o salmista diz que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por isso nós temos que ter a nossa vida firmada na rocha, construída na rocha, para que quando vier a tempestade, nós não sejamos destruídos com a tempestade. E Paulo, ele declara isso nesse capítulo, ele fala sobre a nossa habitação celestial, sobre nós estarmos firmados no Senhor, sobre saber que as nossas leves e momentâneas tribulações, nossos leves e momentâneos sofrimentos, eles não são nada comparados à glória que é estar no Senhor. Sabemos que estamos revestidos do Senhor. E Paulo, ele declara: portanto, temos o capítulo 5, versículo 6. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Paulo, ele declara que nós devemos agradar ao nosso Senhor, servir ao nosso Senhor, quer seja no corpo ou não. Ou seja, Paulo, ele fala, olha, nós devemos glorificar ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, quer vivamos, quer morramos, tudo que façamos, quer comais, quer bebais, façais para a glória de Deus. Que nós possamos viver para Cristo e fixar o nosso olhar no Senhor. Gostaria que você abrisse aí sua Bíblia em Filipenses 3:20. Filipenses no capítulo 3, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Olha que lindo o texto de Paulo aos Filipenses. Paulo, ele declara que a nossa cidadania, porém, está nos céus. Será que nós temos pensado na nossa cidadania nos céus? Às vezes nós estamos pensando, nossa, o Senhor poderia voltar, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e nós devemos estar desejosos disso mesmo. Mas será que nós temos pensado que o meu vizinho também poderia estar comigo nessa moradia no céu? Que o meu vizinho, que o meu irmão, que o meu primo, que os meus colegas de trabalho podem ser cidadãos dos céus também? Que nós possamos desejar isso também, que nós possamos nos lembrar da nossa cidadania celeste e lembrar que o Senhor, ele tem todas as coisas debaixo do seu domínio e que ele vai nos transformar e dar-nos um corpo glorioso. E Hebreus, no capítulo 12, se você quiser abrir Hebreus 12, versículo 2 e 3, Hebreus 12, diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não
se cansem e nem desanimem. Olha que texto, o texto de Hebreus. Fala que Cristo suportou todas as humilhações, suportou a cruz para em oposição aos pecadores, para que nós não nos cansássemos e nem nos desanimássemos, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele fala, olha, tendo seus olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem e nem desanimem. Para que nós não nos cansemos e nem nos desanimamos, nós venhamos pensar em Cristo, que suportou todas as coisas por amor a nós, para nos resgatar, para nos levar com Ele para a glória, para que hoje eu e você pudéssemos ser cidadãos do céu, para que hoje eu e você pudéssemos viver com Ele na glória, para que hoje eu e você pudéssemos deixar de lado, olhar para as circunstâncias e olhar para a glória que é estar com Cristo. Texto do Senhor, ele diz isso, o texto de Hebreus diz que Cristo suportou todas essas coisas para que nós não nos cansem, para que vocês não se cansem nem desanimem. Que eu e você, neste momento, nós não venhamos estar desanimados, mas crer que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor, Ele nos transformará, o Senhor, Ele nos dará um corpo glorificado, que o Senhor, Ele é o nosso Pai. Que Deus é o nosso Pai, Ele não nos deixou órfãos, Ele nos deu seu Espírito Santo, que nos renova de dia em dia. Mesmo que o nosso exterior se desgaste, o Senhor nos renova de dia em dia. Eu gostaria, neste momento, de orar com os irmãos. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, um texto breve da palavra do Senhor, mas que possa trazer alegria no seu coração, de saber que, assim como Paulo, nós possamos confiar que nosso tesouro é em vaso de barro, porque a excelência do poder não vem de nós, vem de Deus. O poder vem do Senhor, é Ele que nos capacita, é Ele que nos revigora, é Ele que nos transforma. Que eu e você, nós possamos nos alegrar e saber que mesmo nas dificuldades, nós não devemos desanimar, porque Cristo suportou todas as coisas para que nós não nos cansemos, não nos desanimemos na luta contra o pecado, que é o que diz o texto de Hebreus. Que eu e você possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos deu neste momento de cultuar em família, de buscar a face do Senhor. A palavra do Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E a palavra do Senhor diz, me buscar... A palavra do Senhor diz... Perdão? Buscar primeiro o reino de Deus. Não. Como que é? Nossa. Me buscar enquanto pode achar, buscar... Enquanto é dia? Não, Buscar o Senhor enquanto se pode achar. A palavra do Senhor declara, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Aproveite este momento para você buscar em família, aproveite este momento para levar a palavra àqueles que necessitam. As pessoas estão com os corações abertos e necessitadas da palavra do Senhor, que eu e você possamos aproveitar as oportunidades. E assim como o texto de Hebreus, nós possamos estar com os olhos fitos no nosso autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Irmãos, que nós possamos nos alegrar por saber que os nossos sofrimentos, mesmo que temos os sofrimentos, porque nós passamos por sofrimentos, a palavra do Senhor não esconde isso, e nós sabemos que passamos, mas comparado à glória de estar com Cristo, comparado à herança que temos em Cristo, comparado em termos Cristo, elas pesam muito menos. Paulo diz que a glória do Senhor, ela pesa muito mais do que todos eles, de todos esses sofrimentos. Que nós possamos nos lembrar de que Cristo suportou todas as coisas, para que nós possamos não desanimar e não nos cansar na luta contra o pecado, na luta contra as adversidades, que eu e você possamos estar em Cristo, descansados nele, confiando nele, descansando, confiando. Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Feche teus olhos, vamos orar neste momento, amém?
Senhor, eu te louvo, meu Pai, pela tua palavra, Senhor, que falou, Senhor, ao meu coração, meu Pai. Quantos de nós, Senhor Deus amado, neste momento que temos vivido, Senhor, na nossa sociedade, no mundo, Senhor, nós temos visto, meu Pai querido, as pessoas aflitas, meu Pai querido, as pessoas, Senhor Deus amado, sentindo-se abandonadas, meu Deus. Quantos de nós, Senhor, mesmo, Senhor, servos do Senhor, temos nos sentido, Senhor, abatidos, meu Pai querido, temos estados perplexos, meu Deus. Mas Paulo diz, Senhor, que mesmo, meu Pai querido, que nós estejamos, Senhor Deus amado, abatido, nós não estamos destruídos, meu Pai, mesmo que ficamos perplexos, Senhor, nós não estamos desesperados, meu Pai querido, mesmo, meu Pai querido, que, Senhor, o nosso exterior se desgaste, meu Pai, contudo, o interior se renova de dia em dia, meu Pai. Senhor Deus amado, eu te peço, Senhor, renova a vida dos meus irmãos, Senhor. Meu Pai querido, a tua palavra diz, Senhor, que é o Senhor que tem o poder, a excelência do poder vem do Senhor e não de nós, ó meu Pai querido. Ô Senhor, é o Senhor que dá todas as condições para que nós possamos levar a tua palavra, Senhor. Eu te peço, meu Pai, que os meus irmãos, Senhor, na semana, mesmo dentro das suas casas, Senhor, aqueles que não estão saindo para trabalhar, possam, Senhor, aproveitar, Senhor, as oportunidades de levar a tua palavra, levar o evangelho, Senhor, porque ele não tem barreiras, meu Pai querido, porque a tua palavra, Senhor, a oração, Senhor, a palavra do Senhor não tem barreiras, ó Pai. Ah, Senhor, não há desculpas, meu Pai querido, para nós não levarmos, Senhor, a tua palavra, para nós não orarmos, para nós não buscarmos, meu Pai. Senhor Deus amado, eu te peço, Senhor, que o nosso foco possa mudar, Senhor, assim como Paulo, Senhor, encoraja a igreja de Coríntios, meu Pai. Ah, Senhor Deus amado, a tirar o foco, Senhor, das circunstâncias passageiras, meu Pai querido, e, Senhor, colocar o foco, Senhor, nas coisas eternas, meu Pai, que os nossos olhos possam estar cravados, fitos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, meu Pai. Senhor Deus amado, em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos, meu Pai querido, na sua semana, Senhor, dando uma semana, meu Pai querido, cheia da tua presença, ó meu Pai, que, Senhor, as casas, Senhor, sejam, Senhor, meu Pai, Senhor, lugar, Senhor, de culto ao Senhor, lugar, Senhor, de adoração ao Senhor, que as casas, Senhor Deus amado, possam estar cheias da tua glória, cheias da tua presença, ó meu Pai, que as famílias, meu Pai, possam buscar a tua face, ó Deus amado. Senhor, guarda, meu Pai querido, a vida dos meus irmãos, Senhor, livrando, meu Pai, de todo mal, Senhor. Guarda, Senhor Deus amado, aqueles que estão, Senhor Deus amado, Senhor, meu Pai querido, saindo para trabalhar, meu Pai, cuida, Senhor Deus amado, em nome de Jesus. Meu Pai, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que os nossos corações possam estar postos em ti, confiados em ti, ó Senhor, porque o Senhor, meu Pai querido, é o autor e consumador da nossa fé. Senhor, que nós possamos, Senhor Deus amado, saber, meu Pai, que, Senhor, o nosso corpo terrestre, Senhor, ele é comparado, Senhor, a uma tenda, meu Pai querido, que é vulnerável, Senhor, que é passageira, mas a vida é em Deus, meu Pai. O templo, Senhor Deus amado, do Espírito Santo, meu Pai querido, o nosso espírito, Senhor, a nossa vida em Ti, meu Pai, posta em Ti, Senhor, é como um edifício, é firme, Senhor, é fixo, meu Pai querido. Senhor, não é feito por mãos humanas, porque é o Senhor que nos dá, Senhor, uma nova vida, Senhor, aqueles que creem no Senhor, aqueles que vivem para o Senhor, Deus amado, mesmo, Senhor, que nós sejamos despidos, Senhor, da carne, Senhor, sabemos que vamos para Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz que todos, Senhor Deus amado, nos apresentaremos ante a Ti, diante do tribunal, Senhor, assim como está escrito, Senhor, nesta palavra, Senhor, de Coríntios, Senhor, no capítulo 4, meu Pai. Mas, Senhor Deus amado, quer estejamos no corpo, quer não estejamos nele, Senhor, assim como Paulo escreve, que nós possamos viver para agradar-lhe, ó Senhor, que, Senhor, tudo que nós possamos fazer, Senhor, seja para a honra e glória do Teu santo nome, ó meu Pai, que as nossas vidas, Senhor, que as nossas casas, Senhor, sejam para a honra e glória do Teu nome, ó Senhor. Eu te peço, Senhor Deus amado, que tão breve, Senhor, eu possa ver os meus irmãos, Senhor, eu possa abraçar os meus irmãos, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor Deus amado, que cumpra o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Ó meu Pai, o desejo, Senhor, do meu coração é estar, Senhor, com meus irmãos presentes, ó meu Pai, mas faz, Senhor, o Teu querer, Senhor Deus amado. Guarda, Senhor, as autoridades do nosso país, Senhor, direciona, meu Pai querido, quem está, Senhor, governando o nosso país, ó meu Pai, quem está, Senhor Deus amado, cuidando da saúde, Senhor, do nosso país, meu Pai querido, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor Deus amado possa, Senhor, trazer homens com sabedoria, Senhor Deus amado, que o Senhor possa, Senhor, Senhor, ajudar, meu Pai querido,
as nossas vidas, Senhor, as nossas famílias, as nossas casas, meu Pai, guardando, Senhor, e livrando, meu Pai, as nossas vidas, Senhor. Cuida, Senhor, das famílias, ó meu Pai querido, que estão, Senhor Deus amado, com as pessoas, Senhor, doentes, meu Pai querido. O Senhor pode restaurar, o Senhor pode trazer a cura, ó Senhor Deus amado. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, guarda, Senhor, as famílias, meu Pai. Guarda, Senhor, as nossas vidas, meu Pai. Eu te louvo por esta oportunidade, Senhor, de poder exaltar o teu santo nome, Senhor, mesmo, Senhor, pelas redes sociais, meu Pai, eu te louvo pela oportunidade, Senhor, de poder ministrar a tua palavra, Senhor, meu Pai, que ela, Senhor, chegue aos corações e traga transformação, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aproveite esses momentos que você está em família, louve mesmo ao Senhor, cultue ao Senhor na sua casa. Se você tem alguma dificuldade de fazer um culto no lar, assim como o pastor já mandou aquela imagenzinha de como fazer um culto no lar, se vocês tiverem dificuldades, procure os irmãos, procure a minha vida, procure o pastor, pode ligar, vocês podem mandar mensagem no WhatsApp, pode mandar pedidos de oração, que nós estamos aqui, eu, o Emerson, eu creio que a liderança está aí para ajudar os irmãos que estão com dificuldade, se tem alguma dificuldade de fazer o culto no lar, se tem alguma dificuldade, alguma dúvida, quiser, ligue para nós, amém? Irmãos, Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a casa de vocês, os familiares, que Deus possa guardar a semana de vocês, que possa dar uma semana cheia da presença dele. E assim como eu falei agora no final do vídeo, a gente vai deixar a conta e a agência para aqueles que desejam contribuir com a obra do Senhor, amém? Deus abençoe, boa semana a todos, até a próxima. Eu creio em nome de Jesus que em breve nós vamos estar juntos, amém? Fica na paz, Deus abençoe.